Olá, estudantes do nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, é claro. E estamos trabalhando equação do segundo grau. Olha a novidade aí, hein? Equação do primeiro, equação do segundo. Vamos lá então discutir um pouquinho, fazer uns cálculos, resolver umas situações, problemas. Vamos lá. O objetivo dessa aula, o que é? Você precisa terminar essa aula, eu e você, reconhecendo uma equação de segundo grau, sabendo o que é e olhar e saber que ela é uma equação de segundo grau, identificar os coeficientes A, B e C de uma equação do segundo grau. O que é isso? É o que nós vamos ver, ok? Então, você lembra o que são coeficientes? Né? Porque o nosso objetivo é que você identifique os coeficientes, mas o que é? Você sabe identificar quando uma equação é do segundo grau? Duas perguntas bem importantes aí, hein? Vamos lá. Equações do segundo grau são utilizadas nas mais diversas áreas da engenharia para a construção de pontes, por exemplo, na administração para maximização de lucro, entre várias outras aplicações. Então, se você estava se perguntando por que estudar equação do segundo grau, olha aí, ó, muitas aplicações, mais do que eu e você conseguimos imaginar. E vamos conhecer algumas delas aqui no nono ano, tá bom? Você não perde por esperar, acredita em mim. Vamos lá, vamos começar com uma planta baixa de um escritório, tá bom? Observe a planta parcial do escritório do senhor Luiz. O escritório é composto por duas salas quadradas, então guarda essa informação, e um corredor retangular. Então tá aqui as duas salas quadradas e o corredor, ok? Juntos eles têm 40 metros quadrados de área. Então ele está falando das duas salas e do corredor. Juntos eles têm 40 metros quadrados de área, ok? De acordo com a figura e os dados do problema, podemos concluir que, olha lá nossas conclusões. A área de cada sala é x ao quadrado. Por quê? Ele falou que cada sala tem a forma quadrada. E se mede x, ó, é x por x, porque é quadrada. Quadrado tem as mesmas medidas, certo? E a área de um quadrado, x vezes x, x ao quadrado. E a área do corredor? Bom, se as salas são quadradas, gente, ó, essa medida aqui mede x e essa segunda aqui também mede x. Então, o corredor mede 2x por 1 metro, ok? Então, 2 vezes 1, 2x vezes 1, ou o contrário, né? 2x. Então, 2x é a área do corredor. Muito bem. Como calcular a área total? Que eu falei a área das partes, né? A área total será a área das duas salas juntamente com a área do corredor. Então, nós vamos juntar todo mundo. E juntar é uma conta. Que conta que é? Mais. Muito bem. Então, vamos lá. A área total vai ser x ao quadrado, que é a área de uma sala, mais x ao quadrado, que é a área da outra sala, mais 2x. E tudo isso dá 40, porque nós vimos lá no início que toda essa área media junto 40 metros quadrados. Então, eu tenho o resultado. Então, ó, igual 40. Eu posso dar uma simplificada nessa equação aqui, ó, juntando os termos semelhantes. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado. O 2x eu não posso juntar com x ao quadrado, lembra disso, né? Os termos não são semelhantes, embora seja a mesma letra, tá? Uma está ao quadrado e a outra não. São coisas diferentes. Igual a 40. Então, nós obtivemos aqui uma equação, gente, que não é do primeiro grau. É uma equação do segundo. Por que é uma equação do segundo grau? Porque eu tenho o expoente 2 ali, ó. Então, quando eu tiver o expoente 2 na incógnita, ela não precisa aparecer em todas as letras. Apareceu em uma, já é do segundo grau, ok? Lembraram a equação do segundo grau? O que é? Então, olha lá, definição bem linda. Denomina-se equação de segundo grau na incógnita x, você pode ter na incógnita y, z, m, a letra que você quiser, tá bom? Então, sempre que falarmos de x, lembre que você pode colocar no lugar do x qualquer uma das letras. Então, uma equação de segundo grau na incógnita x é toda a equação da forma. Que jeito que ela tem? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero.
Então, ela vai ser desse tipão, tá bom? Professor, o que é tudo isso? A, B e C são números reais. Então, aqui eles estão representados como letras, mas o A vai ser um número, o B vai ser um número e o C vai ser um número. A única incógnita que eu tenho aqui é o X, por isso que ele frisou, ó, na incógnita, X. X é a letra da questão, tá bom? A, B e C são números. E o A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Vamos pensar o contrário, e se ele for zero? Se ele for zero, zero vezes qualquer coisa, zero. Essa parte se anula e sobra só esse restante da equação. Nesse restante, o x é elevado a 1. Então, ele se torna uma equação do primeiro grau. Então, para ser uma equação do segundo grau, o a, que é o carinha que acompanha o x ao quadrado, não pode ser zero, tá bom? Repare que das outras duas letras ele não falou nada. Então, significa que o b e o c podem ser zero. Ou os dois simultaneamente zeros. Mas o a não pode, tá bom? Olha o exemplo aqui, ó. 3x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero. Ela é uma equação do segundo grau na incógnita x. Então, eu estou usando a letra x, ó. Em que o a é 3. Quem é o a? O a é o número que acompanha a letra ao quadrado. No caso, x ao quadrado. Então, é 3. Quem é o b? B é o número que acompanha a letra simples. A letra que está elevada a 1, ó. Então, é mais 4. E quem é c? O número sozinho, o número que não está com letra. Então, o c é 5. Difícil de identificar? Molezinha, né? Olha o segundo aqui, ó. X ao quadrado menos 25 igual a zero. É uma outra equação do segundo grau. A letra está ao quadrado, tá? E quais são as letras? Quais são os coeficientes aqui? O a. Qual é o número que acompanha a letra ao quadrado? Ah, não tem nenhum. Claro que tem. O número 1. Então, o a é 1. Quem é o b? B é o número que acompanha a letra simples. A letra simples seria x. Tem x ali? Não. Então, significa que o b vale 0. Ele não está ali, é 0. E o c quanto vale? C é um número sozinho. O número sozinho é menos 25. Lembrando que os sinais vão junto com cada número. Certo? Deu para ter uma noção? Ótimo. Então, olha lá. Voltando ao exemplo do escritório do seu Luiz, eu tenho essa equação aqui. Se eu passar este 40 para o primeiro membro, ou seja, subtraio 40 em cada membro, eu vou ter esta equação aqui do segundo grau. Quais são os coeficientes A, B e C aqui nesse caso? O A é o que acompanha o x ao quadrado, 2. B é o que acompanha a letra simples, 2 também. E quem é o C? O número sozinho, menos 40. Fácil, né? Vai ficar difícil? Não vai, é isso mesmo, bem tranquilo. Nas equações do segundo grau, então, com uma incógnita, os números reais A, B e C são chamados coeficientes da equação. Então, os números que acompanham a letra ali, e não só a letra, né? Porque eu tenho o C que está sozinho. Eles são chamados de coeficientes da equação, ok? Então, olha lá, A é sempre o termo que acompanha o x ao quadrado, B é sempre o número com o sinal, tá? Que acompanham a letra simples e C é o termo sem incógnita, é o termo sem x, tá bom? Ó, chamado termo independente. Ok? Fácil, né? Tem um exercício para você aqui, ó. Todas as equações seguintes são do segundo grau. Então, não é para você analisar se é ou se não é. Estou te dizendo que é equação do segundo grau. Portanto, identifique os coeficientes A, B e C de cada equação. Eu vou dar um tempinho para você copiar e registrar aí e faz, viu? É bem fácil. Eu já volto.
Esse exercício ficou fácil, né, gente? Porque não tem conta. Basta que você olhe, direcione o teu olhinho para o lugar certo, ok? Vamos lá, então? Muito bem. Letra A. 3x mais 10x ao quadrado menos 1. Quem é o coeficiente A? O número que acompanha a letra ao quadrado. 10. Quem é o B? O número que acompanha a letra simples. No caso, 3 positivo. Lembrando que não precisa colocar o sinal de mais, só o de menos quando aparecer. E C, que é o número sozinho, opa, aqui tem que colocar C igual a menos 1. E acabou, fechou, você já respondeu. Letra B, quem é o A? Número que acompanha a letra ao quadrado, no caso, 7, positivo. B é o número que acompanha a letra simples, 10. C é um número independente, sozinho, 2, positivo. Fechou, acabou. Letra C, A é o número que acompanha a letra ao quadrado, 1. Não é 0, tá bom? Se fosse 0, ele não existiria, é 1. Quem é o B? O número sozinho, o número que acompanha a letra simples, perdão. B acompanha a letra simples. Menos 5, ok? E quem é o C? O número sozinho. Eu não tenho, então quando eu não tenho, 0. E acabou. E o último, A é o número que acompanha a letra ao quadrado. Já pegou, né? Letra ao quadrado está aqui, então é menos 1, ó. Menos 1. B é o número que acompanha a letra simples, 6, positivo. E C é o número sozinho, menos 8. Acabou, fechou. Fácil, né? Bem tranquilo mesmo. Mas você não tem noção a importância que tem você saber reconhecer os coeficientes numa equação. Vai por mim, grava aí. 2, olha lá. Escreva 2 equações que sejam do segundo grau e identifique os seus coeficientes. Vou dar um tempinho para você pensar e já voltamos.
Para você escrever uma equação de segundo grau, primeiro você tem que escolher a letra, certo? A incógnita. Você vai usar x? Você vai usar y? Ok? Nesse primeiro momento, foque em usar essas duas letras, x e y, tá bom? Porque o a, b e c são coeficientes. Então, se você usa a, b ou c como incógnita, pode ser que você venha se confundir nesse primeiro momento, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu escrevo uma equação de segundo grau? A incógnita precisa estar elevado a 2. Então, olha aqui, ó, ela tem que ser mais ou menos desse tipo. Um número, x ao quadrado, mais um número, x, mais um número sozinho igual a 0. Mas você pode lembrar que o a não pode ser 0, tá? Agora, o b e c pode. Então, pode ser que eu não tenha esse termo, pode ser que eu não tenha esse termo, tá bom? Ela continua sendo equação do segundo grau. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Já que eu não posso ver os que você fez, eu vou te dar alguns para ver se o que você fez está correto, tá bom? Então, olha lá, ó. Usamos a letra x, tá bom? Para não confundir. Vamos focar nelas a princípio. 4x ao quadrado mais 3x menos 12 igual a 0. Tem que ter igual a 0 para ser equação, tá bom? Quem é o a aqui? 4, o b, o 3 e o c, menos 12. Então, eu escrevi uma equação do segundo grau, qualquer, e identifiquei os coeficientes. Você pode usar os números aqui, gente, fracionários, decimais, até raiz, o que você quiser, tá bom? Um segundo exemplo, ó, menos 2x ao quadrado mais 5x menos 25 igual a 0. Então, essa é uma equação. Quem é o a? Menos 2, o b, 5 e o c, menos 25. E uma terceira aqui, ó, 7x ao quadrado menos 49. Repare que eu só tenho dois termos, então está faltando alguém. Não tem problema, eu tenho a letra ao quadrado. É uma equação do segundo grau. Quem é o a? 7. O b é o número que acompanha a letra simples. Repare que eu não tenho x nessa equação, então ele vale 0. E o c, menos 49. Ok? Tranquilo aí? Faz a equação na incógnita x, que eu acho que fica mais tranquilo nesse primeiro momento de você identificar e acertar. E não esquece de colocar igual a 0, tá? Se não colocar igual a 0, não é equação. É simplesmente uma expressão, tá bom? Parece simples, mas fica errado, ok? Vamos lá para o terceiro, então? Dada a equação do segundo grau, quais são os coeficientes? E agora? Eu tenho uma equação aqui que é do segundo grau, ó, porque a letra está elevada a 2. Mas ela está toda bagunçada, ó, não tem 0 aqui desse lado. O que será que dá para fazer para juntar todo mundo e ter a equação daquele jeitinho que a gente gosta? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Vou dar um tempinho para você pensar. Já volto.
para você organizar e conseguir encontrar os coeficientes, ela tem que estar na forma igual a zero. Então tem que ter zero no segundo membro. Passa todo mundo do segundo para o primeiro, certo? Então vamos lá, ó. Esse 5x menos 15 vai passar para o primeiro membro para que eu tenha a equação escrita dessa forma. Aí eu consigo retirar A, B e C. Então olha aqui, ó. Mais 5 passa menos 5, menos 15 passa mais 15. Juntos termos semelhantes. Mais x com menos 5x, menos 4. Menos 8 com mais 15, mais 7. Pronto, você tem a equação do segundo grau igual a zero, conseguimos retirar A, B e C. A é 4, o B é menos 4 e o C é 7. Bem fácil, ok? O que vimos hoje? Denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda a equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Lembrando que o A não pode ser zero. A, B e C são números. O A é sempre o termo que acompanha o x², B acompanha o termo simples e C é o número sozinho. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Até mais!